fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, sim, Senhor, a tua mão está, a tua mão está. Na imensidão do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá, a tua mão está. Agora o lá é aqui. Lá, no coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar. Boa tarde, pessoal. Ou boa noite, né? Vamos gravar mais um vídeo do Apocalipse, estudar mais um capítulo do Apocalipse. Hoje é o capítulo 8. Mas antes de nós começar, eu queria fazer um comentário a respeito da diferença entre interpretar e ter revelação, né? Porque o que eu vou falar isso? Porque muitos usam o termo interpretação. A interpretação tal, a interpretação tal, a interpretação daquele grupo, interpretação, né? Então a gente vê que tem diferentes interpretações a respeito das profecias. Obviamente, e tem umas que se conflitam. Tem sentido, chega ao sentido ser um contrário da outra. Chega ao extremo de ter isto, né? Ou pequenas porções de diferenças. Obviamente que a palavra de Deus, ela é precisa, ela é justa, ela é verdadeira, ela não deixa dúvida. Então, eu gostaria de falar essa diferença entre interpretação e revelação. Revelação é um segredo desvendado. E a verdadeira revelação vem de quem? Daquele que contém o segredo, que retém o segredo, e um dia ele decide revelar o segredo, fazer o segredo conhecido. Não há melhor, né, maneira de conhecer um segredo do que ele vir daquele que eu o detém. Não é verdade? Interpretação, ela já carrega o sentido, até olhei no dicionário aqui, né, ela traz o sentido assim, interpretar, dar sentido a algo, alguma coisa, dar sentido, julgar. Olha só. Então, a pessoa que interpreta, ela lê e vai dar um sentido, é o sentido da leitura bíblica. Tá? Então, isso não está certo, irmãos. Né? Por isso que existem vários tipos de interpretação. Nós não devemos buscar interpretar a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não deve buscar interpretação, fazer interpretação. Quando a gente lê a Bíblia, a gente deve buscar revelação de Deus sobre a verdade dele. Amém? E com esse espírito que nós vamos ler Apocalipse. Então, aliás, mais um item muito importante. A revelação é dada por Deus. Ele não dá toda a revelação para todo mundo. Ele dá porções que lhe aprover. Então, quando a gente lê Apocalipse, ou lê a Bíblia toda, principalmente as profecias, a gente deve se contentar com a revelação de Deus, com a porção de revelação que vem de Deus. Quando a gente fizer isto, a gente vai ter uma porção, talvez não tudo, uma porção que aprover a Deus, mas verdadeira, porque venha do alto. Amém? Com esse espírito que nós vamos ler
as profecias do Apocalipse. Capítulo 8, versículo 1. Vamos lá começar a leitura. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, eles foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. A terceira trombeta, a terceira trombeta, esse é o título, né? Versículo 10 agora. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra 1/3 parte dos rios, e sobre a fonte das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Versículo 11. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse e na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então eu ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Amém. Vamos lá, então. Vamos à porção de interpretação que o Senhor deu nesse capítulo 8. Então, aqui está falando agora dos selos, né? O 7º selo. Veja bem, vamos lá. Apocalipse começa, então, com um livro que tinha 7 selos, que ninguém era digno de abrir, mas foi achado um cordeiro para abrir, ele começou a abrir os selos. Cada vez que abre os selos, a gente ficava sabendo de algumas coisas. Selo é uma coisa que fecha. Então, foi desvendado revelações ali em linguagem figurada, né? Foi desvendado revelações. Agora, no 7º selo, o último selo, quando ele abre o último selo, né, houve silêncio cerca de meia hora. Quando que há silêncio? Quando que dá silêncio? Quando tem uma coisa importante que acontece, né? Quando causou espanto, as pessoas fazem um silêncio, né? Daí o tal acontecimento, daí fez um silêncio, né? Então, isso que significa uma coisa importante. Então, viu os 7 anjos que se acham de pé diante de Deus, eles foram dados 7 trombetas. Ó, dentro do 7º selo, então, acontecem 7 trombetas. Dentro do 7º selo, a 6ª coisa revelada, né? Desvendada, né? Então, 7 trombetas. O que é uma trombeta? Uma trombeta, antigamente, era usada para dar ordens de comando nos exércitos. Trombeta é isso, porque não tinha microfone, não tinha coisas eletrônicas, nem elétricas. Então, como é que um general vai falar com o exército? Né? Com uma tropa grande, né? Às vezes 1000. Ele não conseguia falar, não tinha voz. Então, uma trombeta, o som ia longe, né? Ia soar longe. Aliás, tinha que fazer silêncio, né? Tinha que fazer. O exército, quando tocava a trombeta, todo mundo ficava em silêncio para ouvir a voz da trombeta. Então, isso também é mais um indicativo de por que fez silêncio no céu. Porque ordens eram dadas. Se fez silêncio porque ia tocar as trombetas. As ordens de Deus iam sendo dadas e o céu parou para ouvir, né? É um indicativo disto, né? Então, vem outro anjo, versículo 3. Outro anjo ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro
e foi-lhe dado muito incenso para oferecer-lo com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Olha, incenso na Bíblia significa oração. Lá no versículo 5, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Amém? Então, taças de ouro cheias de incenso, a oração dos santos. Aqui no versículo 3, a gente vê uma coisa um pouco diferente. Olha só. Então, quem é que tinha um incensário de ouro e foi lhe dado muito incenso? Um anjo, o primeiro anjo que vai tocar a primeira trombeta, tá? Primeiro anjo. E para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha no trono de Deus. Então, olha só, esse anjo ganhou uma taça, um incensário de ouro com muito incenso, para o quê? Para oferecê-lo junto com a oração dos santos, que é incenso também. Então, se juntou a oração dos santos, uma oração muito especial, incensário de ouro, né? Sem dúvida que é a intercessão dos céus. É algo que vem do céu. Quem é o nosso intercessor no céu? Jesus. Então, junto com a oração dos santos pedidos, se juntou a intercessão do nosso intercessor do céu, do nosso intercessor, se juntou junto. E aí aconteceu uma grande coisa, né? Ó, versículo 4. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com a oração dos santos. Subiu, chegou a Deus, aquelas orações dos santos, somada àquele muito incenso que foi dado no incensário de ouro que o anjo tinha, né? E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. O que é trovão, vozes, relâmpagos e terremoto? É coisa que sacode, né? Aqui nos lembra o que? Um ato forte de violência, né? É um juízo que aconteceu, né? Com muita força, com muita ira de Deus aconteceu quando a oração dos santos e a intercessão do céu juntos chegaram, né, ao altar de Deus, né? Então, versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar, né? Tocar. Daí tocou. Então, antes de ser tocado as trombetas, esse era um 8º anjo, né? Que tinha um incensário de ouro com muito incenso e juntou a oração dos santos, e esse incenso subiu ao altar de Deus. Era um outro anjo, não eram 7, tá? Quando esse 8º anjo com incenso, né, fez então esse ato de juntar a intercessão do céu com a intercessão dos santos, e chegar ao trono de Deus, houve então uma reação violenta do céu sobre a terra. E começaram a tocar as trombetas, né? Trombeta, então, ordens de Deus, né? O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva de fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Bom, então aqui, quando isso aconteceu, a primeira trombeta, houve uma saraiva de fogo. Fogo, o que é fogo, né? Queima, castiga, né? De mistura com sangue, misturado com sangue dos mortos, né? Tinha sangue na mão das pessoas da terra. E foram atirados da terra e veio um castigo. Foi então queimada a 1/3 da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Uns dizem que isso é literal. Isso eu não tenho essa revelação se é literal ou não. Mas qual é a revelação que deixa aqui com certeza? Houve um juízo de Deus jogado sobre a terra, né? E foi algo violento que vai acontecer, vai causar um dano à terra, tá? Um castigo por causa dos pecados do sangue que tinha nas mãos dos habitantes da terra. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 se tornou em sangue. Olha, Deus está castigando a terra toda, tanto a terra como o mar, né? Então, a segunda trombeta, a segunda ordem de Deus, né, foi como uma montanha ardendo em chamas, foi atirada no mar, né, e o mar se tornou em sangue e morreu a 1/3 da criação que tinha vida
existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então foi atingido o mar também, tudo, né? São expressões em linguagem figurada, mas que contam grande verdade. Mas não podemos esquecer que é uma linguagem figurada. Tem pessoas que não aceitam a linguagem figurada, né? Até porque ela traz muita interpretação. Não, a linguagem figurada que tem na Bíblia é linguagem figurada, mas traz revelações de grandes verdades. Ora, se é revelação, essa linguagem figurada não pode ter mais do que uma interpretação, 2, 3, 4, 5. Não pode, porque o que vem de Deus é preciso. Só tem uma verdade. Amém? 9, então, versículo 9. Não, já tínhamos dito, versículo 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. Né? Na Bíblia, estrela é um anjo. Né? É um anjo na Bíblia. Sempre que fala de estrela, é um anjo. Às vezes é do bem, às vezes é do mal. São estrelas, representam anjo na linguagem figurada. Olha só, tá aqui até tem um nome aqui, 11. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Né? Que castigo! Antes foi o castigo primeiro sobre a terra, depois sobre a água salgada, agora sobre a água doce. Né? O quarto anjo, bom, vamos agora, como eu falei, quando a gente está lendo a Bíblia, né, tem três coisas, tem três níveis, né, de revelação. Uma que a gente tem certeza absoluta, essa vem de Deus quando está claro na Bíblia. Outra, quando evidências da Bíblia mostram, mas a gente não tem certeza concluída ainda. Outra, aquele que lê, né, tentando encaixar as verdades bíblicas, ele pode até, para ele, achar alguma coisa, mas esse achar não é absoluto. Amanhã pode mudar. Né? A coisa provável, a gente vai amadurecendo ela, mas ela tem que estar de acordo com a base bíblica, né, de revelação. Né? E tem uma revelação pronta. Não tem, isso aí não se tem que discutir, quando a Bíblia é clara na revelação. Então, aqui, está falando que vai atingir a terra, vai ser castigada até com um prejuízo à própria natureza, que está dizendo aqui. Se esse é literal, para aí, vamos ver se é. Eu não sei ainda, então a gente espera, fica na expectativa de Deus revelar, tá bem? Vamos lá. Versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferir a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Bem, aí está falando do sol escurecer. A gente está vendo coisas extraordinárias. Será que isso é literal? Não sei. Né? Então, eu me abstenho a comentar. Eu não sei. Será que o sol vai escurecer? Terça parte do sol? Né? Terça parte do sol vai escurecer, a da lua e das estrelas. Terça parte das estrelas do céu vai escurecer. Então, eu na minha opinião, isso é figurado. Né? E vamos aguardar a revelação por enquanto ela não vem. Então, não podemos chutar. Sabe, tem gente pretensiosa que já sai interpretando tudo. Ah, no céu, sim, a terça parte das estrelas vai escurecer. Gente, não é bilhões e trilhões, tem muito mais. Tem trilhões de galáxias. Cada galáxia tem trilhões de estrelas. Ou seja, o número aqui, eu nem sei denominar o número de estrelas que tem. Será que vai escurecer tudo? Então, me parece que é linguagem figurada, mas que traz uma verdade. Vamos aguardar e orar a Deus que nos traga a verdade por trás dessa passagem dita em linguagem figurada. Amém? Mas o pior de tudo que a gente pode fazer é sair chutando, viajando. Não dá. Então, vamos nos contentar com a porção que Deus nos dá de revelação hoje. Tá? Versículo 13. Então eu ouvi uma águia, como uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem que tocar. Opa! Então tem uma águia. O que é uma águia? Característica de águia na Bíblia. A águia é um animal que voa em cima e que vê a terra, né? Ele enxerga a terra. Isso que representa uma águia na Bíblia, né?
Isso a gente pode ter na própria Bíblia, então a gente não precisa ter medo de se enganar, porque a Bíblia revela em outras partes assim. Sempre que tem, né, aqueles animais que também tem Apocalipse, um como leão, um como cordeiro, um como águia, né? Porque vê, ele tem olhos para ver a terra, está lá em cima e vê a terra, tá? Então essa águia que vê a terra, ela viu o acontecimento e disse, ai, ai, ai da terra, por causa das trombetas dos 3 anjos que ainda faltam tocar. Amém? Vamos ver isso nos próximos capítulos. Um grande e fraternal abraço em todos os irmãos. Fiquem na paz e na graça do Senhor. E até a próxima. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está.